ouvi a senadora Ana Amélia falar aqui a respeito da cantora Lady Gaga, que por uma doença séria, como ela própria relatou, e eu quero cumprimentá-la pela aprovação na comissão do projeto do dia de hoje, senadora, dizer que essa doença séria a retirou desse show que o Brasil inteiro está acompanhando, alguns jovens que têm a possibilidade de estar lá pessoalmente, outros milhares e milhares e milhões que não têm, acompanham pela televisão, inclusive eu, sempre que pude, nesse final de semana, dei uma espiadinha lá no Rock in Rio. E a gente vê como essa festa tem sido importante para o Brasil. A ausência da Lady Gaga, obviamente, que tirou algum brilho, mas não totalmente o brilho, porque tem sido um festival, tem sido uma apresentação, um show bastante importante e muito acompanhado no Brasil inteiro. E o que me chamou a atenção, senhor presidente, é que o que mais nós temos assistindo é palavra de ordens das pessoas, da população, se mobilizando e protestando contra o presidente da República. De forma muitas vezes espontânea, algumas vezes apenas com a presença de um determinado cantor, mas isso tem sido efetivamente o que tem marcado o Rock in Rio, senhor presidente. São os protestos contra o presidente Temer. E nós precisamos perguntar por que essa manifestação tem sido a manifestação mais presente no evento, o Fora Temer. Por que será que isso acontece? Perguntar também, por que esse grande evento, assim como qualquer outra manifestação cultural no país, está uníssono com o povo brasileiro? E em todos os cantos, seja em apresentação de peças, apresentação de musicais, é esse Fora Temer que ecoa. Ou seja, e a resposta, senador Jorge Viana, é muito simples. A população brasileira não quer mais ver a continuidade de Michel Temer à frente da presidência da República. Apenas isso. Um presidente, eu não quero aqui abrir as feridas do passado, acho que o passado está perfeitamente registrado pela história, mas eu quero falar do presente e principalmente do nosso futuro, principalmente. E se por um lado era fato e verdade que uma boa parte da população brasileira ingenuamente apoiou a sua saída porque acreditava de fato que bastava a saída da presidenta Dilma, a troca de poder para que tudo melhorasse, para que a corrupção diminuísse, para que a crise fosse extirpada. Então, a grande, mas a imensa maioria da população que apoiou a saída da presidenta Dilma foi porque tinha essa esperança. E essa mesma população hoje que vai nos locais públicos para gritar o Fora Temer, porque ela está vendo que não é nada disso que está acontecendo. Aliás, senhores senadores, o procurador-geral Janot, antes de deixar a procuradoria, ele fez uma denúncia não baseada em convicção, não. Uma denúncia baseada em provas claras, concretas. E nessa denúncia cita 7 importantes figuras da República, 7. E dos 7, vejam a ironia, senhores senadores e senhoras senadoras, desses 7, 4 estão presos. 4 estão presos. E os 3 que sobram estão aonde? No Palácio do Planalto. Aliás, um é o próprio Michel Temer, a maior autoridade da República. O outro que continua lá, ministro Moreira Franco, o ministro das privatizações, achando que o Brasil de hoje vai ser igual aquele Brasil que apoiou as privatizações das telecomunicações, porque diziam que tudo ia melhorar. Agora não, nós temos um sistema energético bem estabelecido, razoavelmente eficiente, mais eficiente se comparado a como é que outras empresas privadas atuam no setor. Então, privatizar a Eletrobras para quê? Para diminuir dívida brasileira, dívida pública? Não. Nunca, nenhuma privatização serviu para resolver o problema da dívida. Então, veja, Moreira Franco está lá, mas está lá também Eliseu Padilha. Moreira e Michel Temer. Os outros 4 denunciados estão presos. 2 ex-presidentes da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves. Além de estar preso o ex-deputado e ex-auxiliar direto de Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures e Gedel Vieira Lima.
E Gedel Vieira Lima é um caso à parte, porque o Brasil nunca viu tanta dinheirama reunida no mesmo lugar. E em que lugar? Não é num banco. Não era num banco, era num apartamento. 51 milhões de reais. Então, eu não quero voltar ao passado. Eu quero dizer e falar desse governo agora. Houveram erros no governo anterior, não há dúvida. Agora, os erros foram que levaram o Brasil ao ponto que chegou? Não. Tivemos uma crise, temos ainda uma crise econômica que é mundial muito forte e que acomete duramente o Brasil, a nação brasileira. Problema de corrupção nós estamos vendo. Da onde que vem? Vem do sistema, infelizmente, de pessoas inescrupulosas. Aí eu pergunto, senhores, que eu tenho ouvido muita gente falar, porque a violência no Brasil, porque a violência no Rio de Janeiro, é verdade, é lamentável, é triste. É triste milhares e milhares de brasileiros e brasileiras, brasileirinhos e brasileirinhas que vivem nas favelas do Brasil, do Rio de Janeiro, sobretudo, não poder ir para a aula porque está tendo tiroteio na região, porque a violência cresce e tem alguns que acham que a saída para isso é armar a população brasileira. Obviamente que não é armar a população brasileira, não é liberar a venda do armamento, não. A saída para isso começa pelo restabelecimento da democracia. Porque quais os exemplos que as principais autoridades do Brasil dão à população brasileira? Eu pergunto dos senhores e pergunto das senhoras. Qual é o principal exemplo? Apartamentos que não têm armas, não têm fuzis, mas têm 51 milhões de reais. É esse o exemplo que um presidente da República tenha que dar para o seu país? Não, esse não é o exemplo de que o Brasil precisa. O exemplo de que o Brasil precisa é de pessoas sérias, honestas, corretas à frente da presidência da República. E, aliás, esse Fora Temer não é só por conta da corrupção, é por conta do programa também, porque, em grande parte, eles assumiram o poder e o próprio Michel Temer dizia, é a ponte para o futuro, ou seja, é uma travessia curta, num período de supressão da democracia para fazer reforma previdenciária, fazer reforma trabalhista, fazer privatizações, aprovar a lei do teto, que foi a PEC que aprovaram, limitando gastos com saúde, com educação. Então, veja, a população tem se manifestado contrária a isso. E, aliás, senhor presidente, hoje saiu uma nova pesquisa da CNT, Confederação Nacional dos Transportes. E nessa pesquisa da CNT, é óbvio, o presidente Lula continua como primeiro lugar, mas o que chama a atenção não é isso. O que chama a atenção é a quantidade de brasileiros e brasileiras que repele Michel Temer. A sua aprovação hoje é de apenas 3,4%, a aprovação de Michel Temer, sendo que 75,6% avaliam como negativo o governo dele e apenas 3,4% aprovam Michel Temer. Quando a avaliação é pessoal, isso como presidente, quando a avaliação é pessoal, o índice de rejeição aumenta ainda mais, batendo o nível mais baixo da série da CNT e de toda a história de um presidente de nosso Brasil. A série da CNT, por exemplo, começou em 2011. Em seguida, logo que Temer assumiu, 84% dos entrevistados desaprovavam Temer. Em fevereiro, eram 62%. E agora são 84%. Então, se ele tivesse um pingo de amor pelo Brasil, pelo seu país, ele renunciaria. Ele daria um jeito de viabilizar, quem sabe, senador Jorge, a antecipação das eleições, quem sabe? Porque com ele na presidência não dá mais para continuar. Primeiro, que é esse exemplo pior de todos para o povo brasileiro. Segundo, que eles querem acabar de concluir essas reformas. Reformas que, eu digo, só trarão prejuízo. Por isso eu quero repetir aqui o que diz com muita frequência o senador Requião e que nós assinamos um manifesto dizendo o seguinte: a hora que conseguirmos tirar este senhor da presidência da República, nós temos que aprovar uma ação revogatória. Aliás, o próprio ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Lewandowski, disse de forma textual em entrevista
que vivemos hoje um período de supressão da democracia. E aí, olha o que acontece, vem novamente aquele general, e eu concluo, presidente, vem novamente aquele general, o general Antônio Hamilton Mourão, dizer que precisa, se as coisas andarem como estão, deverá haver uma intervenção militar. Mais do que repudiar, do que repelir as suas palavras, que devem ser punidas duramente pela força da qual ele é parte, deve ser punida duramente, eu fico com as palavras do general Vilas Boas, esse sim, o comandante do Exército, que disse que nada fará com que as Forças Armadas, façam ou promovam qualquer tipo de intervenção. Isso disse o general do Exército. Portanto, lhe cabe uma punição, cabe a Hamilton Mourão uma nova punição, porque, vamos lembrar, não é a primeira vez. Ele foi retirado, ele foi demitido pelo próprio comandante do Exército em 2015, quando falou a mesma coisa, que ele convocava o povo brasileiro, os políticos não davam conta, então que eles convocavam o povo brasileiro a uma reação patriótica. E fez elogios a quem? Ao general Brilhante Ustra, um torturador, membro do DOI-CODE no estado de São Paulo. Então, eu espero, sinceramente, que como esse general Hamilton Mourão já foi punido uma vez, punido pela força a qual pertence, que seja punido novamente. E o que nós precisamos, senhor presidente, eu volto a repetir para concluir minha participação, lhe agradecendo profundamente pela paciência, pela tolerância. O que nós precisamos é restabelecer a democracia. Restabelecer a democracia. E eu espero, sinceramente, que o presidente Lula esteja em condições de concorrer ao cargo que for. Porque por mais que falem, por mais que digam, não há provas contra qualquer crime cometido pelo ex-presidente Lula. Não há provas. Ele foi condenado num processo por convicção, sem uma prova, nunca foi proprietário de apartamento nenhum. E a isso não se dá outro nome. A isso se diz, sim, é perseguição, e é perseguição política, sim. Porque ele, presidente Lula, é quem melhor representa todo esse projeto de transformação nacional e de inclusão social. Com falhas, verdade, com falhas, mas um projeto que colocou pela primeira vez na história recente do nosso país o povo brasileiro na frente de qualquer outra coisa. Hoje, pelo contrário, o que a gente vê é mercado, 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 é cada vez mais o Brasil sendo comandado pelo sistema financeiro rentista. Muito obrigado, senador Cidinho.